Livro. Comece pelo mais difícil. 21 mais ótimas maneiras de superar a preguiça e se tornar altamente eficiente e produtivo. Autor: Brian Tracy. Editora Sextante. Ano de publicação 2017. 112 páginas. Sinopse: não há tempo para fazer tudo o que precisamos e nunca haverá. As pessoas bem-sucedidas não tentam fazer tudo. Elas aprendem a focar nas tarefas mais importantes e a garantir que elas sejam bem feitas. Traduzido para 42 idiomas e com 2 milhões de livros vendidos, Comece pelo mais difícil mostra como identificar as tarefas críticas, as que você tende a adiar e que terão um impacto mais positivo na sua vida, e organizar o seu dia. Você não só fará mais em menos tempo, como fará o que realmente importa. Um dos mais respeitados coaches do mundo, Brian Tracy, estudou o comportamento de profissionais de sucesso e comprovou que eles sabem quais são suas prioridades e realizam uma atividade de cada vez, aproveitando ao máximo os seus talentos e habilidades. Para Tracy, o grande segredo da produtividade é começar o dia realizando a tarefa mais importante e complexa, aquela capaz de gerar os resultados mais cruciais para seu desempenho geral e sua empresa, e se concentrar nela até que esteja concluída. Nesse livro você conhecerá estratégias para não deixar que a tecnologia domine a sua vida, os elementos vitais para a formação de bons hábitos, decisão, disciplina e determinação, e lições práticas para deixar de ser acomodado, definir prioridades e se tornar altamente positivo. Bom, essa é uma leitura fácil e rápida para você aumentar a sua produtividade. E tá falando também que o Brian Tracy, ele é uma das pessoas mais entendidas e especialistas no mundo de negócios. Para vocês terem noção, o cara virou coach, e ele virou coach de empresas, de lugares realmente importantes. Tem uma parte aqui falando um pouquinho do autor, vou ler para vocês. O Brian Tracy é uma das maiores autoridades mundiais da área de aprimoramento pessoal e profissional. Ele atuou como consultor, deu aula de vendas, marketing, negociação e motivação e realização de palestras para mais de 250 mil profissionais todo ano. É autor de mais de 70 livros, entre eles Contrate e Mantenha as Melhores Pessoas e Consiga um Aumento e Seja Promovido com Rapidez, da editora Sextante. Ele é fundador da Brian Tracy Internacional, especializada em treinamento e desenvolvimento de indivíduos e organizações. Uma coisa que eu já percebi que é padrão de todo o livro que fala sobre aprimoramento, desenvolvimento pessoal e tudo mais, são duas coisas, na verdade, que eu já percebi em comum. A primeira coisa é a pessoa ter a meta dela definida, e a segunda coisa é a pessoa ser organizada. Eu acho que são dicas super importantes e que fazem realmente a maior diferença na vida de qualquer pessoa, porque isso acaba te ajudando a direcionar o seu tempo, a sua energia e até mesmo o seu financeiro para aquilo que realmente importa. Porque, por exemplo, se uma pessoa, se ela tem uma meta e ela sabe qual a meta que ela quer atingir, ela vai fazer tudo para alcançar aquela meta, entendeu? E não vai ficar se distraindo com coisas que vão tirar ela do foco. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos, se ela sabe que a meta dela é emagrecer 10 quilos, ela vai analisar o que ela está fazendo ou deixando de fazer para tentar atingir aquela meta. Então, como que ela chegaria a conseguir perder aqueles 10 quilos? Bom, se ela é uma pessoa sedentária, ela já sabe que ela vai precisar se dedicar mais a fazer alguma atividade física. Se ela é uma pessoa que ela se alimenta muito mal, ela já sabe que ela é uma pessoa que ela vai ter que reorganizar essa questão da alimentação dela. Se é uma pessoa, por exemplo, que precisa juntar dinheiro porque tem uma dívida ou porque quer comprar alguma coisa, algum bem,
uma casa, um carro ou fazer uma viagem, ela tem que ter em mente qual o valor do dinheiro, né, do quanto ela precisa e o que ela pode fazer para alcançar aquele valor. Se a pessoa está desempregada, ela já tem que saber que para ela conseguir juntar dinheiro, primeiro ela tem que estar trabalhando e conseguindo se sustentar no básico. Se ela é uma pessoa que já tem um emprego, já consegue bancar as contas dela, né, que são contas fixas, por exemplo, aluguel, água, luz, comida, ela tem que conseguir separar uma parte do dinheiro que ela recebe e se não for possível, ou se a quantia de dinheiro for muito baixa, ela já tem que ter em mente que ela vai precisar fazer trabalhos extras. E quais são esses trabalhos extras? O que ela pode fazer para estar ganhando um dinheiro por fora? E esse dinheiro por fora está sendo um dinheiro que ela vai conseguir investir ou guardar, né, poupar para o objetivo dela final, que é conseguir aquele montante de dinheiro que ela pensou lá desde o início, quando ela resolveu criar essa meta. Então, assim, você ser uma pessoa determinada, organizada, saber o que você quer, tudo isso vai te ajudar no processo de alcançar a sua meta, independente de qual a sua meta seja. No livro, ele dá 21 dicas, e isso que eu tô falando já são algumas das dicas, e ele vai explicando cada uma delas. E assim, uma dica que é super importante é a questão de você começar pela coisa mais difícil. Porque geralmente, todos os dias, independente se você trabalha em casa ou se você trabalha em uma empresa, para alguém, a gente já sabe de todas as atividades que a gente tem que fazer com o nosso autocuidado, com a nossa casa, com o nosso trabalho. E aí, nisso, a gente sabe as coisas que são mais importantes e as coisas que são menos importantes, as coisas que vão demandar mais tempo e as coisas que vão demandar menos tempo. E geralmente, quando a gente está na pressa e a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba tentando realizar todas as tarefas que são mais rápidas e coisas que se realizam assim de forma mais rápida e que não exigem tanto da gente, mesmo que elas sejam muitas, e aquela atividade mais chata ou que demanda mais tempo e que a gente não gosta muito, a gente vai empurrando com a barriga para fazer depois. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque naquele momento que você for realizar uma atividade que você não gosta, você já vai estar cansado. Vai estar cansado e talvez até mesmo sem tempo. Porque, por exemplo, se você tem um tempo estipulado do seu trabalho, você vai acabar passando da hora para realizar aquele trabalho. Ou você pode acabar se atrapalhando num ponto que no outro dia você já sabe que você vai ficar super sobrecarregado, porque você vai ter todas aquelas tarefas que vão te dar diariamente, né, que você tem diariamente, e você ainda vai ter aquela tarefa de uma coisa que você não gosta de fazer e que você vai ter que fazer. E uma coisa também que é bem curiosa, que se a gente for parar para pensar, é verdade, geralmente aquela coisa que a gente mais enrola para fazer e que a gente considera chato, é geralmente aquela coisa que mais vai fazer diferença na nossa vida se a gente conseguir fazer, entendeu? Seja ela, por exemplo, uma matéria que a gente não gosta de estudar. Geralmente as pessoas não gostam de matérias como física, química, matemática e preferem estudar as outras e deixam essas que são mais difíceis para depois. Eu lembro que eu tive uma professora que ela dava sempre um conselho pra gente no momento assim que ela estava entregando as provas. Ela sempre falava pra gente sempre começar pelas perguntas e pelos exercícios da prova mais difíceis e deixar os que a gente considera mais fáceis e os que a gente tinha certeza da resposta por último, porque assim a gente conseguiria dedicar o tempo da prova, do teste, para o que realmente importava, para o que realmente era mais difícil e queria exigir mais da gente, e no final a gente ia conseguir dar uma relaxada e responder, sem responder correndo, sem estar com pressa, aquelas coisas que a gente já sabia. Porque muitas vezes as pessoas fazem ao contrário, né? Respondem, gastam tempo respondendo e fazendo todas aquelas questões que elas já sabem e deixam, sei lá, o problema mais difícil da prova, ou do teste, ou do trabalho, por último, e às vezes não dá nem tempo de terminar. Então, assim, quando é um tempo estipulado, dá mais nervoso ainda e a chance de você errar é maior ainda, porque você não vai ter nem tempo de realmente estudar aquela situação, aquele exercício, até achar
realmente a resposta. Então, esse foi um conselho que eu achei muito importante e eu comecei a seguir ele, né, na minha vida acadêmica, e eu percebi que fez realmente muita diferença em testes e provas e trabalhos que eu ia fazendo. Mas foi uma coisa que eu dediquei muito assim a trabalho, sabe? Eu não trouxe esse conselho para a vida, para outras áreas da vida. E lendo esse livro e lendo, né, essa parte desse conselho que o autor dá, eu percebi o quanto é importante. Então eu percebi que ele também é aplicável em várias as áreas da vida. E assim, as coisas que a gente pode fazer tem algumas frases aqui do livro que eu vou ler para vocês, que são frases que podem fazer vocês pensarem e que vão ajudar bastante. Uma das piores formas de usar o tempo é fazer muito bem algo que não precisa ser feito. Será que vocês estão assim ultimamente, dedicando muito tempo a coisas que não precisam ser feitas e procrastinando nas coisas que deveriam ser feitas? Por exemplo, você é uma pessoa que quer aprender um idioma novo. E aí, em vez de você estar estudando, vendo um vídeo sobre aquele idioma, lendo um livro, fazendo alguma coisa que realmente vai te ajudar a chegar nessa meta, você, sei lá, tá gastando o seu tempo em aplicativo de vídeos rápidos, né? Que eu não posso falar o nome porque atrapalha aqui no vídeo, enfim. Eu não sei porque que o YouTube faz isso, eu acho que é pelo fato de ser outra plataforma. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E tem outra frase também que diz assim: a primeira regra para concluir tarefas se tiver que escolher entre duas, faça primeiro a maior. Essa também é muito importante. Como eu disse, quando você começa pela coisa mais difícil ou que demanda mais tempo, no início do seu dia, geralmente quando você tem mais tempo e mais energia, né? Então você vai conseguir fazer ela muito bem feita e provavelmente vai te sobrar tempo para fazer aquelas coisas que você faria mais rápido, sabe? Tem uma parte do livro que ele fala algumas situações de dia a dia e tudo mais. Ele conta, né, a situação de uma mulher que trabalha numa empresa e ela faz várias atividades durante, né, os horários de trabalho dela, sendo que, na verdade, diante de todas aquelas atividades que ela faz, somente 3 daquelas atividades são realmente importantes e fazem ela realmente ganhar dinheiro. E aí ela queria muito, sabe, subir de cargo, ela queria muito ganhar um aumento, ela já estava vários anos lá e não conseguia. E aí ela percebeu que se ela se dedicasse mais às coisas que eram mais difíceis e que realmente davam resultado no setor financeiro, ela conseguiria a promoção dela no trabalho e ela ganharia muito mais dinheiro. E aí ela teve a coragem de falar com o chefe dela. O chefe dela não gostou muito da ideia dela não focar tanto nas coisas, em todas as atividades, né, que ela estava acostumada a fazer, para fazer só 3 daquelas, mas ele entendeu quando ela explicou o ponto de vista dela, que ela seria uma funcionária que iria estar trabalhando muito melhor e que estaria trazendo resultados muito melhores para a empresa se ela focasse somente naquilo que era realmente importante, sabe? E aí ele resolveu fazer o teste, até porque ela não estaria abandonando todas as atividades dela, ela estaria fazendo as coisas que eram realmente mais importantes. E aí ele foi delegando as outras atividades que não eram tão urgentes assim para outras pessoas. E em pouquíssimo tempo, gente, ela subiu de cargo e ela passou a receber mais. Ele deu um aumento para ela porque ele viu o quanto ela estava esforçada, ela viu que ela melhorou muito na área de trabalho dela, assim. Ela foi de uma pessoa, sei lá, que fazia o básico para uma pessoa de excelência, sabe? E esse exemplo, né, do que ela passou, qualquer pessoa pode pôr isso em prática em qualquer área da vida, sabe? É claro que nem sempre a gente vai ter essa coragem, cara de pau, de chegar no nosso chefe e falar isso, né? Mas se a gente tentar fazer isso, de ver as nossas
atividades e separar o que é realmente importante naquele momento. Por exemplo, se você estiver estudando para um concurso e naquele momento é realmente importante você estudar para o concurso, porque se você passar vai mudar a sua vida, você tem que ter em mente que a atividade mais importante que você vai ter no seu dia é estudar para aquele concurso, independente que você tenha um trabalho ou que você tenha que fazer, sei lá, faxina de casa, né? Independente se você vai ter que deixar de sair, deixar de ir para festas, para realmente focar e estudar, porque se você estudar, isso vai fazer uma diferença muito, muito grande na sua vida, sabe? Então é muito importante a gente ter meta, a gente saber como alcançar essa meta, traçar planos e seguir eles, né? No caso, ter autodisciplina, porque nem sempre a gente vai ter um coach, a gente vai ter alguém para estar ali do nosso lado apoiando. Algumas metas é até favorável que a gente nem fique contando para as pessoas, porque muitas vezes a gente conta para as pessoas e aí se forem pessoas que não tiverem assim uma meta na vida, não forem pessoas que têm realmente vontade de crescer, é muito capaz delas acabarem te desanimando e te deixando com medo, sabe? Então você também tem que tomar muito cuidado com isso, de não ficar contando os seus planos e as suas metas para qualquer pessoa. Se possível, nem conte para ninguém. Seja só literalmente você, Deus e o seu projeto e focar nele, sabe? Uma coisa que eu gostei bastante nesse livro é que ele é muito bem explicado e ele sempre tem algum exemplo, sempre tem algum exercício para você fazer. E com isso você consegue realmente se autoavaliar e avaliar a sua vida ao ponto que você consegue encontrar aonde você está errando, aonde você está desperdiçando seu tempo e suas habilidades para realmente manter o foco naquilo que é realmente importante para você atingir a sua meta, sabe? E ele sempre fala para você acreditar em você mesmo, para você acreditar no seu potencial, o quanto você pode ser uma pessoa que pode aprender muita coisa, sabe? Que basta você se dedicar, e o quanto isso é aplicável para literalmente qualquer coisa, sabe? Qualquer área da sua vida, principalmente desenvolvimento pessoal e área financeira, né? Se você é uma pessoa que quer ter uma estabilidade, liberdade financeira e tal. Então essas dicas não é só dica de coach para, sei lá, aumentar a sua autoestima, por exemplo, sabe? É literalmente para tudo. Com a ajuda dos exercícios do livro, eu consegui ver com mais clareza aonde eu estava desperdiçando o meu tempo e o meu dinheiro e aonde eu deveria estar empregando esse tempo e setor financeiro para realmente atingir as minhas metas, sabe? E assim, gente, em pouquíssimo tempo eu já comecei a ver resultado nas coisas, sabe? Então, não é aquele tipo de livro que a gente lê, se empolga na hora e deixa pra lá e esquece. É um livro que, se você realmente colocar os aprendizados no seu dia a dia, você realmente nota a diferença em pouquíssimo tempo, sabe? Com 1 ou 2 semanas, ou seja, em menos de um mês, você colocando em prática, você focando no que é realmente importante, você já percebe uma melhora assim absurda, até a qualidade melhora, sabe? E é aquilo, né, que ele frisa o tempo todo no livro, de você fazer sempre a coisa mais difícil e que demanda mais tempo e que também que é a considerada mais importante do dia, sabe? E eu tenho feito isso. Eu estava fazendo várias coisas todos os dias e no final do dia eu estava me sentindo cansada, tanto física quanto mentalmente, e ao mesmo tempo eu ficava frustrada, porque por mais que eu fizesse as coisas, parecia que eu não estava vendo resultado, sabe? Eu ficava chateada com isso. E aí eu passei a tentar ajustar melhor o meu horário de sono, ajustar a questão da minha alimentação, porque tinha dia que eu ficava tão focada fazendo as coisas que eu não estava comendo direito, e isso acabava me dando dor de cabeça. Então uma coisa vai puxando a outra e vai atrapalhando a fazer as coisas que você realmente quer e precisa fazer, sabe? E aí eu decidi que o melhor horário para fazer as coisas mais importantes para mim são no horário da manhã e do início da tarde, porque são horários que eu ainda tô com bastante energia, que não aconteceram tantas coisas assim no meu dia, ou seja, não tem aquela coisa de me estressei o dia inteiro, me cansei fazendo as coisas o dia inteiro, e aí no horário da noite ou final da tarde que você já tá cansado, você ainda tem que fazer coisas importantes, sabe? Então eu tô realmente separando as coisas que são importantes, coisas de trabalho, de estudo,
fazendo cada vez mais cedo para eu ter o restante do dia livre, sabe? Para fazer as coisas que não são tão importantes assim. E depois que eu passei a fazer isso, eu reparei que eu tô ficando uma pessoa mais produtiva do que antes. Tá me sobrando até mais tempo. E eu tô conseguindo focar melhor, sabe? Entregar um trabalho melhor, tanto no meu trabalho, quanto focar melhor nos meus estudos, sabe? Eu percebi o quanto eu tô evoluindo nos estudos também. E isso é uma coisa que tá me deixando muito mais feliz, sabe? E tá aumentando a minha autoestima, assim, muito mesmo, porque você vai ganhando confiança em você mesmo à medida que você vai vendo que você tá se tornando melhor naquilo que você faz e naquilo que você quer fazer. Eu espero que esse livro realmente ajude vocês. Leiam assim que possível, porque ele realmente vale a pena. Vocês podem estar comprando ele novo ou ele usado e tal, porque ele é um livro bem antigo, então vocês conseguem super achar ele usado em feira de livro, estantes virtuais, sebo, né, que são os brechós de livro, tudo mais. E é possível também achar ele em PDF na internet. E eu pesquisando, eu também já vi que tem esse livro em audiolivro. Então vocês conseguem ouvir se vocês não tiverem tempo também para ler. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal, porque quando vocês se inscrevem eu vejo que o meu trabalho está realmente sendo reconhecido e eu fico muito feliz.